Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é o nosso 17º dia. E aí, vamos continuar nossa leitura? Pega a sua Bíblia, vamos começar a nossa leitura. Recapitulando um pouco, né? A gente estamos no capítulo 8 de João. Fizemos a nossa leitura do 1 até o 30. Hoje nós vamos continuar do 31 ao 59. E você que ainda não comprou sua Bíblia, sugiro que você compre, né? Caso você não esteja, pelo aplicativo do celular, vamos começar a nossa leitura. Seja todo bem-vindo ao canal, que Deus abençoe cada um. O título fala sobre os filhos de Abraão e os filhos do Tiago. A minha versão daqui, né, que eu sempre mostro para vocês, a Bíblia de estudo. Vamos lá? Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que somos livres? Jesus respondeu: digo-lhe a verdade. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, você de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estou procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Essa parte aqui é bem interessante, quando ele fala, né? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, que nós temos que ter consciência disso e colocar na nossa mente, de falar sempre a verdade e viver a verdade, para que a gente possamos ser libertos em Cristo. Como a gente já leu há uns vídeos atrás, acho que foi antes de ontem, falando, né, que o diabo, ele é o pai da mentira. Então a verdade está com Deus. Não adianta você estar inventando coisa com mentira, não sendo honesto, né? Que Deus sabe a intenção do vosso coração. E ele está falando aqui outra parte interessante que a gente acabamos de ler, né? De sermos livres. Como ele fala aqui, se estiver cheio de pecado, você não está sendo livre. Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus disse, né? Digo-lhe a verdade, que todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Então, a partir do momento que você vive no pecado, você é escravo dele, né? Quando você se arrepende e se batiza, né, anda nos caminhos do Senhor, você está livre para servir a Deus. Tem outro versículo, se não me engano, lá em Atos, que fala, né, que Jesus foi para a nossa liberdade que Jesus nos libertou. Então, o sacrifício dele foi para nos dar liberdade para servir a ele. Vamos para a nossa continuação. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, farei as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles.
Nós não somos filhos de ilegítimo. O único pai que temos é Deus. Jesus lhe disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, e eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Né? Que acabei de falar. Está escrito nesse capítulo também, né? Que o diabo, ele é o pai da mentira. Nós não podemos obedecer a ele, né? No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhe digo a verdade. Qual de vocês pode acusar de alguém? Qual de vocês pode acusar de algum pecado? Se estou falando uma verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Não adianta a pessoa falar que diz que eu sou de Deus, se não está ouvindo, não está agindo como ele. Foi esse recado que Jesus quis dizer. Né? Dizer que é de Deus, mas está servindo ao diabo, fazendo as coisas que não é de Deus, né? Que não agrada a Deus. Então você está servindo ao outro pai, o pai do diabo, o pai da mentira. Né? E aqui está nos ensinando a gente ouvir a palavra de Deus, praticar, para que possamos ser pertencentes dele. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Jesus disse: não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonrem. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem eu busque e julgue. Asseguro-lhe que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você é endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você disse que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentar a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que você é? E no caso aqui não está entendendo sobre a morte, né? Como Jesus disse, que obedecer a palavra dele jamais verá a morte. A vida que ele estava falando aqui na terra, mas a partir do momento que você morre, você terá a vida lá no céu. Né? Você completa o seu propósito, o que você vai fazer aqui na terra, mas você continue com vida, mas no céu. Mas só que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Ele respondeu, Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o nosso Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque viria o meu dia. E ele viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão?
Respondeu Jesus: eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedra para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Aqui não poderia acontecer nada, porque não era chegada a hora de Jesus falecer, do sacrifício que ele fez por nós. Sempre quando Jesus falava a verdade, eles procuravam meio de querer matar ele, mas não era o tempo. Bem no início, quando Jesus vai ser crucificado, na noite que ele estava bem angustiado, que ele sabia que aquilo ia acontecer, né, a crucificação, ele estava mais uns discípulos, mas foi para um local onde estava muito aflito e estava orando a Deus. Orava a Deus e voltava, quando olhava, os discípulos estavam dormindo. Né? Sei que ele fez isso 3 vezes e os discípulos continuavam dormindo. Foi quando ele fala um versículo que nem só da carne, como eu vou procurar esse versículo aqui, porque é nessa mesma hora que ele vê o Abraão, né? Algum dos discípulos teve esse privilégio de ver Abraão e Elias em espírito, né? A frase que eu estava falando está aqui em Mateus 26, quando Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse momento que ele sentia aquela angústia, ele ia e voltava novamente. E dá para entender aqui quando o pessoal estava tipo idolatrando, né, a Abraão, que nessa época ele estava sentindo mais pro lado da lei, mas não da graça de Cristo, né? Jesus estava andando com eles, mas ele não estava reconhecendo o Cristo, né? Então essa foi a nossa leitura do versículo 31 ao 59. Se procurava alguma maneira para acusar Jesus e ver a morte dele, mas isso também nos ensina que tudo tem seu tempo determinado. Ia ter o momento da crucificação dele, né? Já estava escrito, ia acontecer, mas no momento certo. Vamos para a nossa reflexão. Nossa reflexão do dia é: a verdade liberta. Você tem vivido a liberdade que Cristo oferece? Uma pergunta, né? Você tem vivido a liberdade que Cristo oferece? Né? Como eu falei nesse instante, né, que tem um versículo, só não sei onde está escrito, não sei se é Gálatas ou é em Atos, que fala que foi pela liberdade que Jesus nos libertou. Deixa eu ver aqui. É Gálatas mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas. É tudo ao vivo aqui, ó. Gálatas. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Portanto, permanece firme e não se deixe submeter novamente por um jugo de escravidão. Né? Quando ele fala por um jugo de escravidão, quando ele teve a crucificação dele, quando ele derramou o sangue dele por nós, já para nós não morrer sendo escravo, mas a liberdade de servir a ele, que foi pela liberdade que ele morreu por nós, né? Que possamos ter essa consciência
que muita gente presa para servir a Deus, né? Mas Jesus nos deu a liberdade para servir a Ele. Cuidando do corpo, realiza atividade física hoje, escolha algo que te motiva e que te fortaleça. Cuidando da alma, profetizando sobre a sua vida. Essa atividade aqui já deu diferente. Escolha uma área desafiadora e escreva uma nova narrativa sobre ele. Você vai fazer você vai profetizar sobre uma área da sua vida que é mais desafiadora, que está passando por um difícil. E você vai dar uma nova narrativa, né? Narrativa positiva. Uma nova narrativa, que aquilo vai acontecer, né? Uma coisa que temos que colocar sempre na nossa mente, que nós temos que ter um novo olhar para tudo, né? Mesmo sendo desafiador, mesmo passando por um processo difícil, doloroso, mas nós temos que ter um novo olhar. Tem outra parte da Bíblia que fala que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, quão grande será a treva, né? O seu corpo também. Checklist do dia. Li a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma. E embaixo tem as anotações. Então esse foi o nosso dia 17º. Amanhã vai ser o nosso dia 18º. Tá pertinho já de terminar esse desafio, né? Do guia de produtividade. Eu espero que você tenha a atividade do dia a dia. E se você sentiu, relê novamente, peça Deus discernimento para você entender a palavra de Deus, que Ele fala no nosso coração, né? A cada momento que a gente lê, Ele fala de maneira diferente, né? Ele alegra a nossa alma. Então, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado e justo, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos tem dado, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de aprendizados. Nos ensina a sempre ser verdadeiro, Senhor, a sempre falar a verdade, porque a verdade nos liberta. Tira as vendas dos nossos olhos, Pai amado, para que não possamos, Pai amado, seguir o Pai da mentira, Jesus, para que não venha levar nós à destruição, mas dar clareza, Senhor. A questão passando por momentos difíceis, Senhor, que não vê saída nenhuma, coloca direção na vida deles. Abra os olhos espiritual e guia pelo teu Santo Espírito. Por tudo te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe e até amanhã.